Nós estamos aqui direto da Assembleia Legislativa com o deputado Adriano Sarney. Ele nasceu em 20 de junho de 1980 na cidade de São Luís. Economista, empresário e administrador. Mestre em Economia pela Université Paris Sorbonne, na França, e pós-graduado em Gestão pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Exerce o seu primeiro mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado e terá forte atuação na luta pelo desenvolvimento sustentável. É presidente do Diretório Municipal aqui em São Luís. Deputado Adriano Sarney, é um prazer tê-lo aqui nas lentes da nossa TV Palmeira do Norte. Muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Muito obrigado, André. Eu sempre quis participar do seu programa. E estou muito contente de ter essa oportunidade hoje. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você, com o seu público e com o povo de Codó e de toda a região que envolve essa grande cidade, esse grande município de Codó. Adriano Sarney é filho de José Sarney Filho, é neto do ex-presidente José Sarney e está no seu primeiro mandato, né, deputado? E no seu primeiro mandato você já ganhou uma enquete muito importante aqui, que foi do blog do Luiz Pablo, como o deputado estadual mais atuante de 2015. Como é que você se sentiu com essa enquete e como é que está sendo esse seu primeiro mandato? Como é que você está se sentindo? Como é que você vê esse seu primeiro mandato? É tudo que você pensou? Está conseguindo fazer todas as necessidades e as demandas que o povo maranhense, a gente sabe que são muitas, você está conseguindo? Eu queria que você fizesse um resumo desse seu primeiro mandato e dessa enquete como deputado mais atuante de 2015. Eu fiquei muito contente de ter recebido essa, vamos dizer assim, ter ganhado essa enquete, porque foi uma enquete aberta aos internautas, tivemos quase 1.000 votos e uma enquete popular, e fiquei muito contente. A nossa atuação, ela vem sendo feita de forma muito pé no chão, com humildade, com estudo. Eu gosto de estudar as matérias, o regimento interno da casa, de elaborar projetos de lei e também ter esse contato com a população. Eu tenho andado muito pelo estado do Maranhão, temos feito a Caravana Verde, temos passado por vários municípios, inclusive vamos a Codó também. Então eu digo que em um ano e meio de mandato, eu acho atingido muitas coisas. Por exemplo, eu tenho feito mais de 15 projetos de leis que muitos deles foram aprovados e alguns deles já estão em vigor. Eu fui presidente ano passado da Comissão de Assuntos Econômicos. Nós discutimos a questão das feiras e dos mercados, nós discutimos a questão do empreendedorismo, a questão dos exportadores, a questão do desenvolvimento sustentável, fizemos inúmeras audiências públicas. Então nós temos atuado fortemente nesse sentido do empresariado, de fortalecer a sociedade civil, de fortalecer e empoderar as pessoas para que a gente não fique tão dependente do poder público, tanto da prefeitura, tanto do governo, que a gente possa, como sociedade civil, como empreendedores que somos, criativos que nós maranhenses somos, conseguirmos superar os nossos problemas, atuando diretamente na sociedade e cobrando do poder público isto. Então, nesse particular, a gente vem avançando bastante. Esse ano fui também eleito presidente da Comissão de Assuntos Municipais, então eu tenho discutido bastante a questão dos limites dos municípios. Nós entendemos que a grande maioria dos municípios do Maranhão tem problemas de limites. Então nós estamos fazendo várias audiências públicas para discutir isto. Estamos discutindo a metropolização da Grande Ilha aqui em São Luís. Enfim, uma série de questões que diz respeito aos municípios do Maranhão. No que se diz respeito à questão parlamentar,
também, como primeiro mandato, 1 ano e meio deputado, consegui, numa eleição que foi feita agora no começo do ano, me eleger um dos vice-presidentes da casa. Então isso foi uma vitória muito grande. É muito difícil a gente, no primeiro mandato, conseguir uma vaga na mesa, mas tenho feito boas amizades, tenho atuado bastante aqui no parlamento e consegui essa vitória de fazer parte da mesa. Além, é claro, de ter sido líder do meu partido, do Partido Verde, aqui na Assembleia Legislativa. Então, como eu gosto de dizer, eu tenho aí nesse 1 ano e meio conseguido galgar espaços e atuações importantes que faz com que eu fique satisfeito com essa minha atuação, mas claro que de uma forma muito humilde, com humildade, e que isso me dá também vontade de progredir e de estudar e de aprender ainda mais para que eu possa ser ainda melhor e atuar ainda mais diretamente com a população. E é isso que eu pretendo e é isso que me motiva a continuar nessa luta, que não é uma luta fácil, mas que é uma luta que ela tem um propósito, ela tem um vigor, ela me faz sonhar, mas ao mesmo tempo ela traz alguns outros sacrifícios. A gente sabe que a vida política é uma vida que traz muitos sacrifícios, mas toda essa vontade de fazer política e essa vontade de ajudar o povo e de retribuir ao povo do Maranhão tudo aquilo que o povo fez pela minha família, de ter colocado meu avô na presidência da República do Brasil, é o que me faz, é o que me motiva a trabalhar e a crescer ainda mais. Deputado, eu queria que você explicasse melhor. Você hoje é presidente dessa Comissão de Assuntos Municipais. Então, você abrange todos os municípios. Então, você está junto dessa comissão, tendo como saber das necessidades dos 217 municípios? Abrange todos os 217 municípios? Abrange todos os 217 municípios. Hoje, por exemplo, hoje à tarde eu terei uma reunião com o prefeito de Santo Inês e o prefeito de Altamira. O que aconteceu? Vou dar esse exemplo para vocês aí de casa terem a dimensão do que essa comissão faz de assuntos municipais. Por exemplo, uma das coisas, né? Existe um problema lá dos limites de Santo Inês e de Altamira. Alguns povoados que eram considerados povoados de Santo Inês foram transferidos para Altamira. Uma questão jurídica, vamos dizer assim. Mas os habitantes desses povoados se consideram pertencentes a Santo Inês. Como a Justiça decretou isto, o que aconteceu? O prefeito de Santo Inês decidiu demitir todos aqueles funcionários que estavam naqueles povoados e disse que Santo Inês não tomará mais de conta daqueles municípios e que a partir daquele dia, daquela decisão da Justiça, a Prefeitura de Altamira se responsabilizaria por aqueles municípios. Então, o que aconteceu? Um rebuliço muito grande. Isso foi recente, foi semana passada. Uma revolta muito grande, ameaçaram queimar pontes, ameaçaram invadir a prefeitura. E o que a nossa Comissão de Assuntos Municipais fez? Que é a Casa do Povo, aqui na Assembleia Legislativa, que nós temos essa legitimidade de chamar as partes para conversar. Nós chamamos tanto o prefeito de Santo Inês quanto o prefeito de Altamira para que eles chegassem a um acordo e para que essa situação seja sanada. Então, hoje à tarde, nós vamos ter aqui o prefeito de Santo Inês e o prefeito de Altamira, vão assinar hoje, se Deus quiser, um acordo para que esses municípios permaneçam em Santo Inês. E aí, a partir disso, nós vamos sensibilizar a Justiça para que a situação seja sanada. É mais ou menos esse tipo de situações que a gente faz aqui na Comissão de Assuntos Municipais. Muitas vezes as pessoas não sabem, porque são questões muito internas, mas são questões que tocam muito a vida das pessoas.
A gente sempre fala no programa Codolivre exatamente isso, que muitas das vezes as pessoas acham que um vereador, um deputado estadual ou federal, ele pode asfaltar uma rua, ele pode modificar alguma coisa, e a gente sempre leva essa informação de que existem outros assuntos, que no caso esse é do Executivo, e existem outros assuntos como esse que você mencionou, que são de muita importância para a população e que as pessoas precisam saber. Que os parlamentares ficam fazendo. E a gente sempre, para a população de Codó, a gente sempre deixa muito claro o que o parlamentar faz, o que ele deve fazer, que muitas vezes eles, como vereador, prometem asfaltar rua, fazer algumas coisas e enganam o povo. E o parlamentar não faz isso. Eu sempre falo isso no Codolivre. O parlamentar não faz isso. O parlamentar faz outro tipo de coisa, fiscaliza. Então é muito importante isso que você acabou de falar aí. E eu queria que você comentasse sobre a aprovação dessas duas importantes leis de sua autoria, que uma foi da conservação e do uso racional dos recursos hídricos. Você é do Partido Verde, a gente sabe que o Partido Verde é um partido, né, da sustentabilidade, um partido... E da energia elétrica. Foram duas, eu queria que você comentasse sobre isso. Esses projetos de lei que hoje viraram leis, inclusive sancionadas pelo governador, são importantes porque eles é o espelho da sustentabilidade. O da energia elétrica. Quem nunca sofreu com a conta de energia elétrica? A gente, aqui no Maranhão, em particular, temos contas de energia enorme. Então, o que esse projeto diz? Ele incentiva o uso de tecnologias alternativas, como a energia solar, a energia eólica. Ele dá diretrizes para que as pessoas e o Estado possa economizar essa energia. Ele diz como nós vamos fazer essa economia dessa energia. Ele pressiona distribuidoras para que esse valor da energia seja reduzido. Então é um projeto importantíssimo que está em vigor e que o governo falta ainda só, vamos dizer assim, regulamentar essas diretrizes para que esse programa seja, de fato, instalado em todo o Maranhão, para que a gente possa ter uma vida mais sustentável e ter contas de energia mais baratas. O outro projeto, que diz respeito ao uso racional de recursos hídricos, diz respeito à água. Um é o da energia, que é vital. Quem não vive, hoje em dia, vivemos todos, precisamos de energia. E o outro é a água, quem não precisa da água. Então, esse outro, ele fala sobre a questão da água, como nós vamos utilizar a água de forma racional. Nós estamos vendo vários problemas em vários municípios do Maranhão, cidades grandes, até mesmo no Brasil, em que temos um problema muito grande de água, abastecimento de água. E nós temos também um problema de desperdício de água. Então, muito dessa água que está sendo desperdiçada pode ser reaproveitada para determinadas coisas. A água da chuva pode ser reaproveitada para determinadas coisas. Então, esse projeto de lei, ele descreve diretrizes para que o governo possa fazer esse uso racional, essa gestão do uso da água, para que a gente possa ter sempre água em casa e que a gente possa também reduzir, mais uma vez, a conta de água na nossa casa. Então, são dois projetos importantes que estão em vigor e que a gente vai tentar ainda aprimorá-los ainda mais. Gostaria também que você comentasse aqui, que eu acho muito importante, que a gente percebe aqui em São Luís, que isso que são as nossas feiras e mercados aqui em São Luís. Eu, particularmente, acho que elas são, assim, horríveis. E aqui na sua atuação, à frente da Comissão de Assuntos Econômicos, você lutou especialmente pela Feira da Cidade Operária. Então, eu gostaria que você comentasse as feiras. A Feira do João Paulo, por exemplo, enfim, eu gostaria que você comentasse sobre essa atuação das feiras e mercados. O Mercado Central, a Feira do João Paulo. Gostaria que você comentasse sobre essa atuação nesse ponto.
As feiras, elas são locais de relacionamento público. As pessoas vão à feira para fazer compra, para conversar, para discutir política, enfim, para uma série de situações. Na feira você tem um empreendedorismo, você tem um pequeno microempreendedor que está ali ganhando a sua vida, ganhando o seu pão. Então, a feira é um local importantíssimo, que une uma série de aspectos da nossa sociedade. Então eu foquei na questão das feiras e mercados, porque a gente vê hoje problemas de saúde na feira, problemas da questão do esgoto a céu aberto, nós vemos problemas da violência, nós vemos problemas do crack dentro das próprias feiras, questão da infraestrutura, da sujeira. Então, nós temos atuado fortemente, junto com o Ministério Público, junto com a Justiça, para que a gente possa obrigar, e aí você disse aqui, o que faz um deputado, o que faz um vereador? O vereador, ele não é o responsável pela obra, ele não executa a obra, é o executivo que executa a obra. O que o deputado faz? Ele legisla, ele faz leis, ele cobra do executivo e ele faz toda essa interlocução com a sociedade e com os outros poderes, como eu disse há pouco, com as prefeituras, com o Ministério Público e tudo. Então, o que nós aqui na Assembleia Legislativa precisamos fazer? Nós precisamos cobrar do gestor público. Geralmente, quem é o responsável pelas feiras e mercados é a prefeitura. Então, nós cobramos da prefeitura, junto com o Ministério Público, acionamos a prefeitura para que ela reforme todas as feiras e mercados de São Luís. Esse processo está bastante avançado, inclusive já ganhamos em primeira instância. A prefeitura está sendo obrigada a nos enviar um projeto com orçamento, com data de início, para que todas essas reformas sejam efetivamente feitas. Então, é uma vitória que nós conseguimos e é dessa forma que nós vamos fazendo, pressionando a prefeitura, pressionando algumas vezes o governo do Estado, tendo essa interlocução com o Ministério Público, com a Justiça. Visitamos junto com os feirantes a Justiça para sensibilizar os juízes, os desembargadores sobre essas questões. Então, é com essa parceria, com essa forma de fazer que o Legislativo tem que ir avançando. O que o Legislativo pode fazer em relação à infraestrutura, à construção, essa coisa toda que a gente está falando aqui? Ele pode, em alguns casos, destinar emendas. Por exemplo, o deputado estadual tem emendas, então ele pode destinar emendas para que o governo, no caso dos deputados estaduais, possa executar uma obra. Então, quem faz é o governo, mas o deputado ele pode, em alguns casos, destinar uma emenda que é pequena para que o governo possa fazer isso. Então, em alguns casos, por exemplo, no caso das feiras e mercados, eu destinei um pouco de uma emenda minha para que o governo possa também reformar algumas feiras. Claro que a emenda é muito pouca, não é o bastante para fazer tudo isso, não é do nosso dever, vamos dizer assim, reformar e fazer obras, mas como a gente tem também essa ferramenta das emendas, a gente pode ajudar assim o executivo, ajudar assim o governo a fazer com que essas obras e essas questões sejam efetivamente feitas. Muito importante, o deputado Adriano Sarney fazendo até o que não é da sua responsabilidade no tocante ao Executivo de São Luís, né? Como é que você vê o processo eleitoral deste ano? A gente está num ano de eleição municipal, eu sei que você é presidente do diretório do PV de São Luís. Como é que você vê o processo eleitoral municipal em todos os municípios do Maranhão, não apenas de São Luís? Vamos falar um pouco especial de Codó, é claro, mas como é que você vê? Você tem algum termômetro? Você tem algum posicionamento? Como é que está o PV? Eu sei que o PV vai fazer uma sabatina
né, a sabatina aqui com os pré-candidatos de São Luís. Como é que está a atuação do PV nas eleições municipais no estado do Maranhão? Muito bem, essa inovação, vamos dizer assim, da Sabatina Verde, que nós vamos fazer aqui em São Luís, nós vamos convidar os pré-candidatos a prefeito de São Luís. Nós não temos candidatos do Partido Verde a prefeito, pré-candidatos a prefeito, então nós pretendemos escolher, dentre esses pré-candidatos, um candidato que tenha as melhores propostas para que a gente possa apoiá-lo. E muitas dessas propostas a gente quer que seja voltada ao meio ambiente, que é a nossa bandeira, uma das nossas bandeiras, e ao desenvolvimento sustentável, é claro. Então, o que nós fizemos? Nós inovamos a nível de Brasil, talvez de mundo, porque eu nunca vi uma sabatina dessa, de um partido promover uma sabatina com os outros pré-candidatos, todos juntos, para que a gente possa questioná-lo, fazer pergunta sobre o meio ambiente, sobre o desenvolvimento sustentável. E a gente do Partido Verde, o nosso pessoal, mas também toda a sociedade que vai estar ali presente, a imprensa, possa ouvir desses pré-candidatos propostas que são relacionadas a essa questão do meio ambiente. Então, o que que nós vamos partir daí esse ano, dessa questão da Sabatina Verde, e a partir das próximas eleições, sem ser essa, mas nas outras eleições, daqui a 4 anos, as outras eleições municipais, nós vamos tentar pegar essa ideia da Sabatina Verde aqui de São Luís e espalhar para todos os municípios do Maranhão, que todos os municípios do Maranhão a gente faça uma sabatina com os pré-candidatos, para que a gente possa pressionar esses pré-candidatos a pensar sobre o meio ambiente, falar e a prometer questões de melhoria para o meio ambiente. Então é isso que nós pretendemos fazer no futuro. Mas em São Luís, então, nós vamos fazer a Sabatina Verde. Em outros municípios, o Partido Verde vem atuando de forma muito séria, de forma muito profissional, com alguns pré-candidatos do PV, que são pré-candidatos muito fortes. Em alguns municípios a gente sabe que a gente não pode, até é inviável, ter um candidato em cada município, mas em alguns municípios que a gente não tiver candidato próprio, pré-candidato, nós vamos apoiar alguém. Então a gente vai fazer também vamos dizer assim, nós vamos analisar as propostas desses candidatos para que a gente possa apoiá-los, né? Então, em Codó nós temos hoje um prefeito que é do nosso Partido Verde, um prefeito muito atuante. O Zito foi um excelente gestor, está sendo um excelente gestor, está no final do seu mandato, mas sempre foi um parceiro do Partido Verde, sempre foi uma pessoa que ficou até o fim com o partido. A gente prefere, em várias situações, delegar essa responsabilidade de apoio para o presidente da municipal. Em vários municípios, a municipal, ou o presidente da municipal, ou a presidente da municipal vai resolver com as suas próprias análises, e claro, adequando essa realidade às propostas do partido, quem vai escolher para apoiar a prefeito. Então, por exemplo, no caso lá do PV de Codó, o nosso presidente, a nossa comissão executiva do partido vão se reunir e vão escolher os seus candidatos. O que a gente fala aqui da estadual é que eles têm que, antes de bater o martelo, sentar com esses candidatos para discutir as propostas desses candidatos. Que vamos supor que não seja uma sabatina, porque a sabatina exige uma infraestrutura, ainda não chegou a espalhar por todo o Maranhão. Nós estamos começando aqui em São Luís pela primeira vez, mas que sente reservadamente com os pré-candidatos e que converse sobre as questões do meio ambiente, sobre as propostas, para que a gente consiga fazer da política uma política diferente, para que a gente possa avançar
dessa forma, né? Então, essa é a minha palavra. Eu acho que o PV está muito fortalecido em todo o Estado. O PV é um partido independente, é um partido, nós temos aqui a maior bancada eleita de deputados estaduais. Hoje nós mantemos 4 deputados estaduais, 2 deputados estaduais são da base do governador Flávio Dino, 2 são da oposição. Nós temos algumas costuras municipais que estão com candidatos ou pré-candidatos que apoiam o governador Flávio Dino, outros que são oposição. Então nós somos um partido muito independente e que a gente foca em primeiro lugar no povo do Maranhão e não em questões políticas. E essa é a corrente do PV, e é por isso que o PV hoje cresce ainda mais e permanece um partido unido e um partido que tem essa bandeira e que tem, vamos dizer assim, essa marca. O Partido Verde, muitos partidos não têm uma marca, mas o Partido Verde, quando você pensa no Partido Verde, você vê uma marca no Partido Verde, porque é um partido que é leve, um partido que é para frente e é um partido que cresce a cada dia e que nós queremos que ele se aprimore cada vez mais. Pois é. Eu quero agradecer demais. Eu queria que você mandasse uma mensagem aí para toda a população de Codó que está assistindo, conhecendo um pouco mais desse parlamentar atuante, Adriano Sarney, deputado estadual pelo PV, e mandasse uma mensagem aí para a população de Codó. Eu quero dizer a todos em Codó que eu, de forma muito sincera, eu adoro Codó. Eu fui muito a Codó durante as minhas eleições de deputado estadual. Andei muito em Codó, acho uma cidade muito bonita, um município bacana, com pessoas agradáveis, fiz boas amizades em Codó. Acho que Codó é uma cidade que tem todo um charme e que entra justamente no que eu disse agora há pouco, que é essa questão do desenvolvimento pela iniciativa privada. Eu acho que toda a sociedade de Codó, que é uma sociedade empreendedora, nós precisamos ali embutir na mentalidade de cada um que nós somos independentes, que nós somos autônomos, nós temos o poder de mudar as coisas, não é o poder público, não é nada disso, somos nós cidadãos. Então nós precisamos fazer a mudança. Então, essa é a mensagem que eu digo para todos de Codó. Estarei em breve aí, com certeza, com a nossa caravana verde, passeando pela cidade, ouvindo as pessoas, indo nas feiras também de Codó para saber das situações, dando o nosso microfone da nossa caravana verde às pessoas para que as pessoas possam falar publicamente, dando voz a essas pessoas, anotando as sugestões, para que a gente possa retornar à Assembleia Legislativa e fazer indicações ao governo do Estado, fazer reclamações, fazer proposições, fazer leis, ouvir a população de Codó de uma forma geral. Um grande abraço a todos vocês. Quero agradecer, André, pela oportunidade, dizer que é um prazer tê-los aqui e com toda a sua equipe aqui no nosso gabinete. Volte sempre e estamos à disposição. Um grande abraço a todos vocês. Saudações verdes. É isso aí, esse foi o deputado Adriano Sarney. Obrigado, deputado, para o seu Codó Livre. Muito obrigado. Muito obrigado.